Beleza? Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Renato Fonseca. Hoje nós vamos dar uma aula sobre gerenciamento, tá? Nessa aula, a gente vai mostrar o que eu acredito que seja o ponto forte da nossa mentoria, que é a nossa planilha, o nosso gerenciamento. Então, ele é muito assertivo, ao mesmo tempo que ele é conservador, que ele conserva o nosso capital, ele faz com que a gente consiga uma alavancagem para gerar um bom lucro, tá? Então, funciona muito bem. E a dica é o que eu sempre falo, a gente vai trabalhar sempre contando 20 dias, né? Então, a gente conta que um espaço de 20 dias no mês trabalhado, ou a gente, se quiser, pode até diminuir essa quantidade de dias. O importante é que você não opere para aquele dia, como se fosse o último dia da sua vida. Então, você vai fazer uma estimativa do que você espera adquirir de lucro durante um período e você vai trabalhar durante um mês com a sua planilha, né? A antiga versão, ela era referente a um mês só, e aí eu fiz uma adaptação, que essa planilha aqui, ela tem todos os meses do ano para vocês não perderem, então fica só um arquivo lá salvo para vocês poderem fazer um acompanhamento melhor. E eu estou trabalhando numa que vai gerar um relatório numa primeira página, falando sobre suas perdas, os seus ganhos durante um ano, durante um período, para dar uma visão maior para todo mundo, tá? Só que como tudo isso aí demanda tempo, demanda trabalho, estou priorizando as maiores urgências e aí depois a gente vai passar para essa melhor aí da planilha, beleza? Então, o que a gente vai ter de melhor aí até o final do ano, né? Acredito que essa planilha, o operacional para sala de sinais, que eu também estou terminando aqui, depois eu vou testar e vou passar para vocês, que é um operacional diferente do operacional que a gente faz aqui, operando, né, em loco. Uma nova plataforma mais estável e agora que deu um suporte melhor para a gente, porque a gente tem um problema muito sério com a QIFI, né? E também mais informação sobre o mercado, mais informação sobre outras fontes de renda, a gente vai melhorar bastante isso aí, tá bom, pessoal? Então, hoje, eu vou começar aqui falando para vocês sobre a nossa planilha. Essa é a planilha que todo mundo já conhece. Quem não conhece, essa planilha ela é disponibilizada no grupo, então eu mando de novo ali ao final da aula, mas acredito, pelo que eu estou vendo aqui da aula, que todo mundo que está já conhece essa planilha. Todo mundo aqui aparentemente já conhece essa planilha. E como que ela funciona, né? Eu tenho aqui, né, os requisitos para fazer a gestão e os requisitos para fazer o gerenciamento. Então, como a gente já falou em aulas anteriores, a gestão é o quê? Eu traçar uma estratégia de como eu vou trabalhar durante o determinado mês. Então, qual é o meu máximo de lucro que eu espero? Qual é o meu... Oh, meu pai, desculpa. Qual é o meu stop loss? Quanto que eu posso perder? Quanto que eu paro se eu tiver um caso de perda? Qual é o meu crescimento? Então, na nossa gestão, a gente especifica tudo isso, tá? A gente não trabalha diretamente na planilha, a gente vai trabalhar diretamente é, em algum papel, né? Em alguma outra coisa para a gente escrever, como eu já falei algumas vezes, o que que a gente precisa para eu visualizar aquilo que eu tenho intenção de conseguir durante o mês e depois a gente vai jogar para a planilha, tá? Então a gente joga todos os dados para a planilha e a planilha vai dar a necessidade que a gente precisa fazer diária, semanal e até por entrada. E aí fica uma coisa mais fácil. Como eu sempre falo, não é para fazer exatamente o valor que fica ali, mas você tem uma margem para cima e para baixo, né? Que você pode variar, desde que você não corrompa, principalmente, deixa eu pegar minha canetinha, desde que você não corrompa o valor que você teve de lucro ou a sua própria banca que vai estar por aqui, beleza? Deixa eu botar a cor mais firme aqui, beleza, assim fica melhor. Então, você não pode corromper o que você vai ter de lucro e muito menos a sua banca, que é colocada do dia, porque senão você vai perder o seu capital do mês, seu capital atual vai acabar diminuindo e você não consegue o ganho desejado, beleza? Mas vamos lá, como que funciona? A gente divide essa planilha aqui em três partes, né? Então, a primeira parte, que é a parte da gestão, ela fica aqui em cima, ó, nessa área aqui de cima aqui que eu risquei para vocês. Nessa área aqui, a gente vai colocar
o que a gente tem e aonde a gente quer chegar. O áudio está baixo? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, então. Só um momento. Estão me ouvindo agora? Tá Melhorou? normal. Tá dando para ouvir? O áudio tá de boa. Tá de boa? Beleza, então. Vamos lá. Então, pessoal, na primeira parte da planilha, que é a parte da gestão, ela vai me falar o que eu tenho e onde eu quero chegar. Então, vai me falar aqui o capital que eu tenho no mês, né? Quanto eu quero ter de ganho desejado, quantos dias eu vou operar. São as primeiras informações que eu preciso passar para a planilha para ela começar a calcular. Baseado nessas três informações, eu vou ter o meu rendimento diário, que é quanto eu preciso, né, obter de lucro, o meu fator semanal, que vai ser o lucro semanal, e ela vai também me falar aqui, ó, as entradas, né? A primeira entrada e uma entrada para recuperação em caso de perda, tá? Vai me falar o capital do dia que eu preciso iniciar operando, tá? E vai me dar o meu stop loss, que é o quê? Quanto que eu posso perder para que eu não tenha que abrir mão do outro dia, tá? Então, se eu não chegar no meu stop loss, mesmo que eu tenha uma perda, eu posso operar nesse dia. Mas se eu atingir o meu stop loss, eu não posso operar nesse dia. Eu preciso parar, estudar e voltar mais tarde no outro dia, no terceiro dia, beleza? Isso foi conversado, já foi mostrado, a gente vai dar uma aula mais detalhada sobre isso, tá? Mas a gente vai chegar lá no final. Basicamente, a segunda parte vai ser as médias semanais e diárias. Então, aqui vai ficar todo o resultado diário e todo o cálculo de resultado semanal, mostrando para a gente se a gente teve crescimento, se a gente teve lucro ou prejuízo, tá? Aqui no final ele vai me mostrar aqui, ó, de acordo com o adiantamento, deixa eu trocar de cor, porque o amarelo já está ruim. Então, nesse campo, ele vai me mostrar de acordo com o adiantamento, de acordo com o andamento da semana ou do dia, se eu estou no lucro ou se eu estou no prejuízo. E aí eu consigo acompanhar essa minha planilha para conseguir traçar a minha estratégia, aumentar a mão, parar ou tomar qualquer outra atitude, beleza? A semana, ela vai estar sempre, ó, com 7 dias. Ela está sempre especificada com 7 dias. Mas geralmente a gente vai operar 5. Por que que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, né? Sábado e domingo a gente só opera se a gente fizer um lucro muito grande. Então, fiz um lucro muito grande, eu quero arriscar operar esse lucro e catalisar um lucro maior, eu posso operar no sábado e domingo. Fora isso, a gente se restringe lá aos 20 dias do mês, né? Por quê? Porque sábado e domingo, como eu falo para todo mundo, é o dia da gente descansar, é o dia de curtir a família, é o dia de relaxar um pouquinho e aproveitar até o dinheiro que vocês vão estar fazendo durante a semana, beleza? E por último, vem o que a gente utiliza diariamente, que vai ser a planilha em si, tá? E é essa planilha que vai fazer com que a gente controle as nossas entradas. A gente não dê uma entrada muito alta para corromper o nosso capital e a gente também não deu uma entrada muito baixa para a gente ficar operando, operando, operando e não tendo lucro. Então, a gente trabalha sobre parâmetros aqui dentro que vão trabalhar para mostrar a gente o que eu preciso fazer. Então, não é exatamente um valor, como eu sempre falo, mas é um valor ali que seja naquela média, naquela faixa de valor para você dar uma entrada para ter seu crescimento. Beleza? Posso variar um pouquinho? Posso variar. O que eu não posso é dar entradas, né, de acordo que façam com que esses índices aqui, ó, fiquem vermelhos, porque eu estou condenando o meu capital e arriscando demais, beleza? E nem entrada fixa de 5, de 10, porque não tem uma lógica a gente operar uma planilha desse potencial com entrada fixa aqui. A gente não vai ter o lucro esperado, ele vai trabalhar demais e não vai lucrar. A gente já fez experiências aí, até em operações que a gente fez um dinheirinho legal e que no final eu mostrei que de R$ 800, eu acho que a gente podia fazer 8.000, tá? Operamos mão fixa, tiramos um valor. Se a gente operasse nosso operacional utilizando a planilha, a gente já fez um valor muito maior. E a planilha realmente faz isso. Por quê? Porque, como eu sempre falo, deixa eu só mexer aqui agora. Se a gente desenhar um gráfico, né? Vamos desenhar um gráficozinho aqui, tá? Só para a gente poder demonstrar, né? Quando eu dou entradas fixas, eu tenho um crescimento aritmético, certo? Então, se eu tenho uma perda, eu vou descer, vou tentar fazer mais um ganho. Se eu tenho outra perda, eu vou descer de novo meu valor, e assim sucessivamente. E pode ser que eu chegue muito mais fácil à perda, tá?
E caso eu não tenha perda, eu tenho um crescimento, mas que se a gente for comparar com outro tipo de operação que a gente faz, que é a operação exponencial, trabalhando com os lucros, com os juros aqui, a gente de início até tem um ganho menor, né? Mas conforme a gente vai operando, a taxa de ganho, o valor vai ficando maior, a gente opera com valores maiores e a gente tem um crescimento exponencial. E em caso de perdas, a gente consegue rapidamente controlar e voltar normalmente ao nosso ponto de crescimento, porque a gente está trabalhando o quê? Sempre um juro, lucro sobre lucro. Então, a gente vai operar a primeira entrada, faz um lucro dessa primeira entrada, eu opero uma segunda entrada. Trabalho com esse lucro dessa segunda entrada numa terceira entrada. No final dessas três entradas, eu pego todo o lucro que foi feito, trabalho com uma pequena parte desse lucro e o restante eu guardo no meu capital e eu não tenho risco de perder. Beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui, já expliquei mais ou menos a planilha. E aí agora a gente vai começar a operacionalizar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu tenha um capital, vamos botar um capital de R$ 1.000, beleza? Então, eu tenho durante o mês de junho para operar R$ 1.000, beleza? E eu espero, desculpa, eu espero fazer um valor de R$ 5.000 durante o mês, beleza? Então, eu vou vir aqui e vou colocar no meu ganho desejado, eu quero ganhar R$ 5.000 durante esse mês, beleza? E eu estou disposto a operar 20 dias durante o mês, beleza? Então, ó, quanto vai ser o meu rendimento por dia? Por que não está funcionando o rendimento por dia aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que tem algum cálculo. É, vamos lá. R$ 1.000, quero ganhar 5.000. Beleza? Então, eu vou acertar a planilha aqui, mas a planilha me falar quanto que eu preciso aqui de rendimento diário, que vai ser, digamos aqui, ó, o fator semanal, 1.250 dividido por 5, que vai dar R$ 250, tá? Então, eu preciso ganhar R$ 250 de lucro nesse dia de operação para eu poder chegar nessa meta, beleza? Se eu tenho R$ 1.000, o que que eu vou fazer? Eu vou começar operando 10% desse valor, certo? E está aqui, ó. A minha entrada vai ser de R$ 10. Então, eu pego 10% do capital do mês, que seria R$ 100, para colocar na minha banca para eu abrir o meu operacional nesse primeiro dia, tá? A minha primeira entrada, eu vou dar uma entrada de R$ 10, tá? Então, a gente trabalha sempre 10% de tudo. Se eu tenho um capital, eu coloco na minha primeira banca do mês, tá? Um valor de 10% do valor do capital e a minha primeira entrada vai ser 10% do valor da minha banca, tá? O que que acontece aqui? Mais ou menos eu poderia errar 10 vezes para poder perder o capital. E eu poderia fechar perdendo o dinheiro do capital todinho 10 vezes para perder todo o meu capital do mês. Então, isso é um espaço muito grande que a gente nunca vai chegar, porque a gente não vai se permitir chegar a isso por conta do nosso gerenciamento, beleza? E aí, o que que a gente vai fazer? Aonde a gente tem branco, a gente vai trabalhar com um valor cheio. Aonde tem cinza, a gente trabalha somente com o lucro, tá? Então, aqui eu trabalho com valor cheio. O único momento que a gente vai, com certeza, arriscar o nosso capital, se tudo for operado conforme o que é padronizado, vão ser essas duas entradas do térreo. Por quê? Nessas duas entradas eu estou tirando realmente o valor daqui do térreo, beleza? Depois que eu faço essas duas entradas, eu já entro para o primeiro andar trabalhando com o lucro que eu fizer nesses dois valores. Esses dois valores que eu dei aqui, ele volta para o nosso caixa e eu vou trabalhar só o lucro. E eu começo a operar o lucro, tá? Até que eu chegue no último patamar, ou até que eu chegue aonde eu quis chegar. Beleza? E aí o que que acontece? Quando eu paro de operar? Quando eu perder esse lucro que eu fiz. Então, eu perdi o lucro que eu fiz, a operação não está boa, o dia não está bom, eu paro de operar. Eu não ganho, mas eu também não perco. Então, o capital da gente vai estar sempre protegido, beleza? Então, o que que eu faço? Eu geralmente dou duas entradas de R$ 10, duas entradas do mesmo valor, certo? Isso é um operacional que eu sempre falo para todo mundo e muita gente até conhece, tá? Digamos que dessa entrada de R$ 10, eu fiz um valor de lucro de 18,50, né?
Vamos botar 19. 90%, beleza? Nas duas entradas, certo? Então, olha só que legal. Eu dei duas entradas de 10, fiz duas entradas, duas vitórias de R$ 19 e tive um lucro de R$ 9 em cada entrada, tá? Esse valor somado me deu um valor de R$ 18. Então, a minha próxima entrada aqui vai ser o quê? Vai ser R$ 18. Eu estou trabalhando só com o lucro que eu ganhei. Esses R$ 10 voltam para minha banca, olha aqui, ó, voltou para minha banca, beleza? O pessoal consegue ver o meu mouse quando eu estou fazendo a operação aqui ou precisa da caneta? Vocês conseguem ver o mouse? Se eu clicar aqui, vocês estão vendo o mouse? Eu tô vendo. Eu tô Ah, então vendo. beleza. Beleza. É que aqui a minha visão é diferente do que vocês veem aí, mas vamos lá. Então, vou começar a trabalhar com o lucro que eu fiz nas duas rodadas. Beleza? Se eu perder esse lucro, aqui eu pararia de operar, porque é um dia ruim, não tá bom. Beleza? Conforme você vai ganhando valores, você começa a entrar numa situação do stop loss. Aí você vai perder o quê? 30% do seu capital que tiver aqui. Aí você para, beleza? Ou se fizer as entradas e errar duas vezes. Então, esse é o procedimento padrão. De início, se eu errar aqui, ó, errei, zero. Pô, voltei para os meus R$ 100. O que que eu faço? Se eu voltar a operar agora, pode ser que eu esteja nervoso e perca o dinheiro. Então, geralmente, o que que eu recomendo para o pessoal? Para de operar nesse momento aqui, beleza? Que você está operando, dá uma descansada e volta mais tarde para operar. E aí tenta acertar. Não acertou? Para de vez, beleza? Mas se eu acertei aqui, aí digamos que eu ganho R$ 35. Ó, tive um lucro de R$ 17, beleza? O que que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou pegar meu R$ 17 mais esse R$ 18 de lucro, beleza? Se a gente for colocar na ponta do lápis, vai dar 35 também, certo? Calculadora, vamos lá. 17 mais 18, R$ 35, tá? Então, a explicação lógica é essa. Eu vou trabalhar nessa próxima entrada com esse lucro e esse lucro. Mas eu não preciso ficar me atentando a isso. Por quê? Porque é o mesmo valor e sempre vai ser o mesmo valor no total acumulado. Então, sempre que eu fiz uma entrada trabalhando com o lucro, tá? Eu vou fazer uma segunda entrada trabalhando com o lucro do lucro, que nada mais, nada menos é do que o valor que você ganha naquela entrada que você acabou de ter vitória. O pessoal conseguiu visualizar isso? Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês mais uma vez, porque isso aqui vai tirar uma dúvida de muita gente, tá? Então, eu fiz um lucro aqui, certo? No valor de R$ 18. Eu operei R$ 18. Eu tive um valor de R$ 35 de ganho total, tá? Então, esses R$ 35 é a mesma coisa do lucro de R$ 17 mais o valor de 18 que eu dei aqui. Se eu somar os dois, dá o mesmo valor aqui, beleza? Então, só para o pessoal entender o que está acontecendo aqui, beleza? Trabalhei lucro sobre lucro, tá? E aí, vamos lá, só para lembrar vocês. Juntando essas duas entradas, eu fiz uma entrada onde eu coloquei o meu capital e agora eu operei uma entrada trabalhando com o lucro desse capital, beleza? A minha terceira entrada, eu vou trabalhar com o lucro do lucro, beleza? R$ 35. Então, pessoal, minha terceira entrada, deixa eu fechar aqui e trocar de caneta, R$ 35. Show? Operei R$ 35, que é o lucro do lucro. Se eu obtiver vitória aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$ 35 que eu operei, vou guardar, não opero mais, e eu trabalho com o lucro dele. Eu volto a estaca zero e começo de novo a operar o lucro. Então, a gente sempre vai operar valor, lucro, lucro do lucro. Então, digamos que de R$ 35 eu faço R$ 69. Não, 68. 67,50. Aqui tem que ser sempre no chute. Tá bom, 67, aceitável aqui. Olha só que legal.
Fiz uma entrada com R$ 35, tive lucro de R$ 67, beleza? Desses R$ 67, o que eu vou fazer agora? Eu já tive um lucro no valor dessas 3 entradas. Vamos considerar aqui uma entrada, porque a gente trabalha sempre em tudo. Opa, peraí. Então, vamos trabalhar essas 2 entradas aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, primeira entrada. Lucro da... Opa, não dá. Lucro da primeira entrada, lucro sobre lucro da primeira entrada. Dessa operação toda que eu fiz aqui, eu tive um lucro de R$ 32,50, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou operar com esses R$ 32,50, tá? Que é a sobra desse lucro. O restante desse valor, que foi o valor investido, eu volto com ele para minha banca. Eu não opero mais ele. Conseguiram visualizar isso, gente? Quem conseguiu, digita 1. Quem não conseguiu, digita 2, para eu poder passar adiante. Show, Marquinho, Kátia, Edson, Eliana, Nilmar. Viu como é que é tranquilo? Então, a gente trabalha com 3 entradas. Tudo aqui na operação é 3, ó. Faço o meu capital, tiro o dinheiro do meu bolso, faço o lucro, opero esse lucro. Depois que eu opero esse lucro, eu vou pegar só o lucro e vou voltar a operar esse lucro. O restante do valor que eu tive, que eu empenhei, eu guardo na minha banca. E aí eu não perco mais. Beleza? E aí eu operaria aqui agora com R$ 32 ou R$ 33, tá? Como acontece, a gente trabalha com um número fixo, né? Não dá para trabalhar com centavos. Então a gente vai escolher um valor aqui e vai colocar um valor aqui. R$ 33. Vamos botar aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Essa é a situação vitoriosa, beleza? Aí vamos lá. Se por um acaso, tá? No meio do meu operacional, eu vim aqui, deu uma entrada de R$ 35 e por um acaso eu acabei perdendo essa entrada, o que eu vou fazer? Bom, eu preciso voltar a um patamar anterior, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho R$ 18 disponíveis. E aí eu volto no meu R$ 18 para dar mais uma entrada, tá? Nesse caso, tá? Eu já volto a operar com o meu dinheiro aqui, ó. Nesse andar aqui, nesse patamar. Eu já estou voltando a trabalhar com o meu lucro, beleza? Com o meu capital, não com o meu lucro. Então, por isso que a gente, às vezes, ó, eu vou 2 para. Porque se eu perder esse dinheiro e der mais uma entrada aqui, aí eu vou assumir uma dívida muito ruim, eu vou começar a ficar endividado, vou começar a ficar devendo para o mercado, tá? Mas se eu fiz e acertei, olha aí, eu já estou com R$ 17 para operar novamente aqui. Só que aí eu vou operar o quê? Vou operar 35 para tentar catalisar o lucro e subir o valor de novo. Ah, não estou confiante, não tem problema. Pode operar o 17, para caso você perca, você mantém o 100. Você, em caso de perda, você pode trabalhar o seu lucro ali, trabalhar a sua faixa de ganho. Se você quer tentar catalisar um pouquinho mais e arriscar um pouco o seu capital, ou se você quer arriscar menos e tentar preservar o seu capital e crescer um pouco mais para frente, tá? Então, você começa a, em caso de perdas, você faz o quê? Basicamente, voltaria a uma casa. Mas aí você tem 2 opções. Ou eu escolho o método mais agressivo, que é jogar um valor um pouco maior dentro do lucro, não é repetir a entrada, tá? Joga um valor, pego 2 valores do lucro, vai ter sempre um valor maior ou menor. Se eu trabalho com lucro maior para operar, ou se eu trabalho com lucro menor para eu poder segurar o meu capital. E em caso de acerto, eu volto a operar de novo, crescendo, tá bom? Tudo isso, gente, vai fazer com que você consiga segurar o seu capital o máximo possível e ter o nosso crescimento exponencial, beleza? Vai demorar a subir um pouquinho se você der uma entrada com valor menor e vai subir um pouquinho mais rápido se der uma entrada com valor maior.
mas no final das 3 operações, você basicamente recupera ali, vai faltar muito pouca coisa no início, assim. No início vai faltar troço de 3, 4 reais. Com valores maiores, o valor vai aumentar também, tá? Mas a diferença ali, digamos que em percentual, vai ser em torno de 5%, 3% do valor que você teria chegado se não tivesse a perda, tá bom? Então, a gente consegue recuperar facilmente o valor aqui, beleza? O que que vai depender? Somente fator psicológico, né? Estou nervoso, não estou conseguindo dar entrada, não estou conseguindo analisar, melhor parar, e aí volta, né? A cabeça do trader a começar a trabalhar. Então, tem que trabalhar ali, raciocinando o melhor possível. A planilha, ela é sistemática, vamos dizer assim. Então, ela não está levando em consideração a sua situação mental, o seu nervosismo, o seu cansaço, etc. Tá? Aqui é como se você tivesse aqui parâmetros para, se você continuar operando, o que é que você vai fazer? Beleza? Então, pessoal, voltando aqui para a planilha, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a situação de ganho. 35. Professor, 7, oi, pode falar. na planilha aí, será se não está aparecendo esse rendimento do dia porque não está o dia operado na planilha? Não, mas ele tinha colocado 20 dias, ó. Ele não apareceu, ele bloqueou. Eu acho que na hora que eu fui converter, eu esqueci de jogar a fórmula, mas eu vou jogar a fórmula. Aí vai aparecer aqui Ah, certinho. entendi. Viu? 32. 32 vai ser 63. 60. Eu só quero completar mais uma coisinha aqui. 60. Beleza. Aí eu fiz uma estimativa aqui só de ganho, tá? Porque a perda eu já mostrei, só para mostrar para vocês mais uma coisa, tá? Da forma que a gente trabalha lá, valor de entrada, lucro e lucro sobre lucro, conforme a gente vai passando de andares, a gente já vai garantindo também, beleza? Então, a minha entrada, a partir do segundo andar percorrido, já está garantida. Então, se eu chego aqui, ó, cruzando para o segundo andar, tá? O valor que eu for dar de entrada aqui, ó, tá? A faixa de valor que eu vou operar aqui, ela já me protege o ganho que eu tive do meu capital mais o TR, beleza? Então, se eu der R$ 105 aqui, eu estou garantindo. Fiz a conta certa, eu fiz 55. Ah, não, aqui. Peraí. Eu sempre me confundo nesse finalzinho, né? Não, é isso mesmo, 55. Beleza. Vamos lá. Sempre que eu passar para o segundo andar, tá? Eu já garanti o térreo e já garanti o valor que eu tinha de banco, beleza? No momento que eu dou a minha entrada aqui, tá? A primeira entrada no segundo andar e acerto essa primeira entrada, eu já garanto também o valor do meu primeiro andar, o valor do térreo e o valor dessa entrada aqui. Se a gente respeitar o operacional, beleza? Então, nessa fase aqui de entrada, o que que acontece? A minha entrada ela pode ser para eu ter um crescimento, tá? Do valor total acumulado, tá? Da última entrada, até o valor total do meu lucro. Então, eu posso operar nessa entrada aqui, na entrada do próximo andar, tá? Ou o meu valor total acumulado, que é o que eu iria normalmente operar se eu estivesse seguindo uma linha de raciocínio aqui, R$ 105, beleza? Mas eu posso ir até R$ 182, beleza? Porque se eu der R$ 182, ó, está garantido o térreo, o lucro do térreo e o valor que eu já tinha colocado. Eu não perco mais esse valor.
Posso dar valores maiores? Posso chegar aqui e dar R$ 200? Não, porque aí ó, eu já estou corrompendo também o valor do térreo, tá? Então, aqui, ele abre o quê? Um leque para você fazer o teu operacional. Você quer ser mais agressivo? Você quer ser mais conservador? Você que decide de acordo com o que você vai fazer aqui. E isso aqui influencia muito no seu crescimento, porque o valor que você vai fazer aqui determina as outras entradas desse andar aqui, beleza? Então, se você está com garantia, se você consegue operar, se você está dando tudo certinho no dia, você pode arriscar dar uma entradinha num valorzinho um pouquinho maior dentro dessa faixa de total acumulado até lucro do andar, beleza? Então, você pode dar de 105, nesse caso, até 182. Mas digamos que eu dei R$ 150. Vou ficar mediando nele ali, beleza? R$ 150. Se eu perder, ó, vou ficar com 150 ali também. Beleza, tranquilo. Eu tive lucro dos dois andares e eu ainda posso trabalhar com uma faixazinha de R$ 32 para poder tentar operar aqui e fazer mais algum dinheiro. Ou eu posso parar. E aí vocês começam a definir isso aí, beleza? Se eu fiz R$ 150, digamos que eu ganhei 290 de lucro, beleza? Olha só, R$ 140 de lucro, tá? A partir daqui agora, eu posso pegar esses R$ 140 e operar ele. Se eu perder, olha que legal, já garanti o dinheiro que eu tinha colocado para aplicar, já garanti o valor de lucro do térreo e o valor de lucro do primeiro andar, beleza? E isso aqui vai se repetir para toda a cruzada de andares, beleza? O que que acontece? Geralmente, a gente vai operar aqui no máximo um andar e um ou dois aqui, beleza? Isso é uma operação normal. Olha, eu considero uma entrada só, essas duas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entradas. É o que eu dou, 7, 8 entradas. Geralmente é isso aqui que eu faço, todo dia. Se o mercado me permitir, eu continuo operando tranquilamente. Posso continuar subindo e operando aqui, beleza? Mas o que eu preciso atentar é isso. Não adianta eu chegar aqui, ó, digamos que eu fiz aqui, vamos jogar aqui, só para passar mais uma vez, 140, 275. Vou jogar em valores altos aqui, só para a gente pegar aqui, tá, pessoal? 135, 160, 260, 715. Não, 500. A ideia aqui do VEC 45. Eita. Tá bom. Vamos lá. Digamos que eu fiz as entradas e cheguei com esse valor aqui de 478, tá? Só vai compensar eu dar uma entrada aqui se eu der uma entrada entre 478 e 878. Então, tem que dar um valor aqui entre esses dois valores aqui. Não adianta eu chegar aqui com esse tanto de coisa operado e dar uma entrada de 250, tá? Dar uma entrada de 150. Por quê? Todo o trabalho que eu estou tendo para chegar até aqui, eu estou perdendo aqui. Então, a gente só se disponibiliza a operar nos próximos andares se eu tiver realmente disponível e confiável para fazer valores e para gastar valores. Então, se eu passar para esse andar, eu tenho que dar uma entrada aqui que me compense o risco de operar esse tempo todo. Por quê? Deu R$ 500 de entrada, eu ganho 400, eu ganho 945, se não me engano. Ó. Posso ganhar até R$ 950. E olha para quanto sobe lá a minha mão, tá? Se não é para fazer isso, eu nem opero, porque não compensa, beleza? Então, por isso que a gente bota aqui essa seção aqui, essa seção da direita, a seção do upgrade, a seção que a gente vai usar para catalisar lucro quando a gente está muito confiável. E o que que a gente precisa ter de ciência? Cada vez que eu operar aqui, vai ser com valores cada vez maiores. E não é difícil de, nesse andar, ou até mesmo nesse andar aqui, eu já estou operando ali na casa dos 5.000, dependendo do meu crescimento, tá, pessoal? Então, aqui, tá, é para ser usado nesse caso.
Não adianta eu dar 20, 30 entradas dando 100, R$ 50, cento e pouco, não. Esse lado aqui, tá? A gente entra na casa dos 500, na casa do 1.000 e opera. Senão, você já saca aqui, porque você já faz um valor muito grande, ó. Com R$ 10 operados, olha só, você já dobrou em um dia de operação. Se você operar do jeito que a gente fez aqui, você já dobrou o seu capital, tá? Então, só vai vir para cá se estiver extremamente confiante. Se estiver tranquilão, tá encaixando tudo, tá com a calma, paciência de Jó para poder operar, beleza. Senão, você para, fica por aqui. Ou, se for o caso, não tiver confiança, nem passa para o segundo andar, tá? O importante é saber que a cruzada de um andar para o outro, eu preciso operar com essa média entre o total acumulado da última entrada e o meu lucro do andar, beleza? Conseguiram entender isso aí, pessoal? Um para quem entendeu, dois para quem não entendeu. Digita aí para mim, por favor. Beleza? Tá? E, em caso de perda, obedece o mesmo critério. Volta a uma casa, vê do teu lucro ali que você perdeu, qual que você quer tirar e você opera. Aí vamos lá, para finalizar, tá? Eu vou até escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, acho que eu consigo escrever aqui, tá? Então, ó, a primeira entrada, não dá para escrever porque eu bloqueei. Então, vamos escrever assim, peraí, ó. Vamos lá. Primeira entrada, eu utilizo o meu próprio capital, certo? Minha segunda entrada, eu utilizo o lucro da primeira entrada, beleza? Vou escrever aqui para não ser repetitivo. E na minha terceira entrada, eu opero o lucro do lucro, beleza? Isso aqui todo mundo entendeu, né? Primeira entrada eu trabalho com o meu capital, na segunda entrada eu opero com lucro, na terceira eu opero o lucro do lucro. Show? Então, em caso de vitória, eu opero lucro, em caso de vitória, é lucro do lucro. Certo? E aí, como que eu tenho o meu critério para saber se eu paro ou não? Se eu estou na primeira entrada e perdi o capital, já era, paro de operar. Beleza? Se eu ganhei, vou para o lucro. Mas se eu perdi o lucro, eu vou operar o quê? O capital. E se eu perder, já era. Beleza? Se eu dei a minha primeira entrada, fiz lucro. A segunda entrada, eu fiz o lucro do lucro, eu opero esse valor. Se eu perder, eu opero o lucro. E se eu perder de novo, eu tenho que estar disponível para operar meu capital. Olha onde entra o que eu falo, e se errar 3 vezes, a gente para de operar. E o que eu falo do meu stop loss ser 30% da minha banca. Por quê? Quanto a gente opera na nossa primeira entrada, pessoal? Quem pode falar aí? 10%, né? 10%, né, 10%. professor? 10%. Então, em tese, é como se eu perdesse 10%, 10%, 10%, 30%. Beleza? Lógico, os valores aumentam e os 10% vão aumentar também, exponencialmente junto com o nosso valor aqui, tá? Mas para simplificar, a gente vai fazer isso. Ou perdeu 30% ou errou 3 entradas. Beleza? Conseguiram entender? E aqui já deu a dica. Ganhei, pulo para esse, ganhei, pulo para esse. Perdi, eu volto um, volto um. Se eu perdi aqui, paro. Se eu perdi aqui e perder esse, eu paro, mas tem o stop do dia. Eu já vou ter alcançado o meu valor de stop. Obedecendo essas regras, a gente nunca vai quebrar a banca. Nunca vai perder esse dinheiro. Se perder, vai perder R$ 10 aqui. R$ 15, dependendo do dia, tá? Se for muito teimoso. Mas se perder os R$ 15 aqui, já está chegando perto dos 30%, já vai tomar uma vara aqui. E por quê? Já errou 3 entradas, R$ 10, errou 2, mais uma, vai perder esse dia de operação, tá?
tá? E por que que a gente não opera, né? Lembrando para o pessoal, nesse dia eu tive vitória, eu opero nesse dia aqui, beleza, tranquilo. Se eu tive derrota nesse dia aqui é o dia que eu vou estudar. Então, nesse dia que eu tive luta, que eu tive derrota, eu não faço mais nada para eu não ferrar mais ainda a minha vida. Nesse segundo dia, eu vou estudar para poder operar no outro dia, beleza? Se for stop na semana, beleza? Tive 3 dias na semana que eu tive perda. Na próxima semana eu não opero. Eu vou descansar 3 dias e estudar 4 para poder operar só nessa semana aqui. Se eu tive stop no mês, o mês fechou vermelho, muita coisa. No próximo mês eu não opero. Então, tive stop em agosto, setembro eu não opero, só volto a operar em outubro. É assim, gente. Não dá para trabalhar diferente. Por quê? Isso aqui, ó, não dá em árvore. Isso aqui a gente não acha na rua. E se eu ficar perdendo isso aqui todo mês, daqui a 6 meses eu já perdi 6 varão. É muito dinheiro. Beleza, pessoal? Então, a gestão, o gerenciamento, eles são feitos para isso. Eles protegem o nosso capital arriscado e eles possibilitam que a gente tenha o lucro, de certa forma, rápido e com crescimento satisfatório. Quem é que acha que não está bom essas entradas aqui? Alguém acha que não está bom? Digita 1. Se alguém acha que está bom, digita 2. Ó, esse lucro, esse crescimento aqui, com esse capital investido, está muito bom. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, ela é bem mais simples e até um pouquinho mais rápida, tá? Vou deixar aberto aí para dúvidas. Eu sei que tem dúvidas e é como eu queria, como eu peço sempre a participação de vocês. Quem tiver dúvida, por favor, pergunta para a gente poder tirar, por pior que seja a dúvida, tá? E aí a gente responde tudo isso e depois eu encerro a aula, beleza? Vou ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Mas alguém aí achou que o áudio estava ruim? Não, né? Beleza, Simone, depois dá uma olhadinha no seu computador, no seu telefone, não sei o que está acontecendo aí, tá bom? Eu estou falando com esse microfone e estou usando um outro microfonezinho aqui ainda, ó. Então, estou com 2 microfones na linha aqui, tá bom? Então, pessoal, beleza, muito obrigado. Essa foi a última aula, tá? Agora eu vou fazer só umas informaçõezinhas aqui, tá? Então, a partir de amanhã eu começo a viajar, tá? Então, eu vou viajar. Deixa eu só fechar, encerrar a aula.